Olá, boa noite. Vamos iniciar a nossa live. Só aguardando aqui a conexão com o YouTube para a gente começar. E vamos entrando, vamos estar ao vivo no canal do YouTube Telemedicina na Prática. Tá? Então, estou aguardando ali a conexão para iniciar no YouTube. Iniciar ali. Ok, já estamos também no YouTube. Sejam bem-vindos, Andréia, Moraes, Sandra, Dr. Rosado, sejam bem-vindos à nossa live. E agora sim, vamos iniciar lá no YouTube a live do dia de hoje, que vamos falar aí como utilizar e aproveitar a telemedicina nesse período que a gente vai ter agora, né? Férias escolares, viagens. Então vamos iniciar a nossa live de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa série de lives Telemedicina na Prática. Aqui eu ensino médicos a terem mais liberdade atendendo com a telemedicina. Eu sou Asdrubal César, sou médico e educador e desde 2020 eu utilizo a telemedicina na prática no meu dia a dia. E o tema de hoje é como os médicos podem aproveitar a demanda da telemedicina nesse período de férias e viagens. Então, vamos falar um pouquinho sobre como nós médicos podemos, estar aproveitando esse período para fazer nossos atendimentos online, aproveitar também essa questão da mobilidade geográfica, da questão da liberdade geográfica que temos aí também com essa ferramenta. A liberdade que é tanto para os pacientes quanto para os médicos também. E o que eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho hoje é como a gente pode aproveitar para fazer, por exemplo, algumas situações que você vai ter aí uma demanda, que as pessoas podem precisar desses serviços de telemedicina, e se você falar mais sobre essa ferramenta, mostrar como ela pode ser utilizada para os seus pacientes, criar uma cultura do uso da telemedicina, você vai ver que as pessoas vão te procurar quando elas tiverem essa necessidade, tá? Então, o primeiro ponto, as teleconsultas, a gente pode proporcionar as teleconsultas online para pacientes que estão precisando de um atendimento mais imediato, numa forma de orientação. O paciente está viajando, às vezes é um paciente já conhecido, e às vezes ele está numa situação que ele está numa cidade distante, numa viagem, onde a gente sabe muitas vezes que os serviços de saúde, às vezes, são precários para atender a demanda, Cidades turísticas têm uma dificuldade de absorver uma demanda extra, da sua população naquele período, e as pessoas podem estar necessitando de situações até corriqueiras, por exemplo, vamos dizer aí, casos às vezes de intoxicação alimentar, diarreia, que a pessoa pode estar precisando de um auxílio médico e não precisa necessariamente ir a um pronto-socorro, a um hospital e enfrentar lá toda uma exposição, às vezes até desnecessária, a riscos, sobrecarregar o sistema de saúde, tá? Enfrentar filas. Então, às vezes, em busca dessa comodidade de atendimento, de uma orientação médica, há oportunidades aí para uma teleconsulta, tá? Inclusive, com a possibilidade de prescrição de medicamentos, pois, afinal de contas, a gente tem até uma legislação que permite que uma receita realizada em um determinado estado da federação possa ser aceita em uma farmácia, em outro estado, tá? Isso já vem até antes, da telemedicina, desde 2018, a gente tem uma lei que já permitia isso, Então você tem aí a demanda de atendimento de pacientes que estão em trânsito, numa viagem, que estão de férias, pacientes que estão viajando às vezes até mesmo no exterior e precisam de uma orientação, porque você ser atendido num país estrangeiro, num idioma que não é o seu idioma nativo, é mais difícil, Então, às vezes, você pode ser bem atendido, tudo certo, mas, às vezes, a compreensão do que está se passando com a sua saúde naquele local, naquele momento, as orientações que aquele profissional de saúde estrangeiro lhe deu, No caso, quem é estrangeiro é quem está até lá viajando, O médico local, lá de um país, deu as orientações. Então, às vezes, a pessoa pode ter uma dificuldade de assimilar aquelas orientações, e ela vai se sentir mais segura discutindo esse caso com o médico dela de confiança, o médico no idioma nativo dela, tá?
Então, abre essa oportunidade também, né? Então, eu sempre falo assim, imagina você viajando lá no Vietnã, um país totalmente diferente, né, de cultura, da nossa cultura ocidental, um idioma totalmente diferente, e você tem uma intercorrência e precisa do atendimento médico. É atendido, é feita uma prescrição, é dada uma orientação, mas você vai sair dali sem compreender nada, né? Então, você podendo, né, ser atendido por um médico do seu idioma nativo, para lhe dar as orientações, verificar aquela prescrição, aquelas orientações, vai lhe dar muito mais segurança, por exemplo, né? Então, assim, é que a gente pode estar ofertando também para esses pacientes que estão no exterior uma possibilidade de ter uma orientação com o médico do seu país até ele retornar para poder dar os devidos encaminhamentos, né, no país, né, no Brasil, no caso, né? É claro que a gente não tem como fazer uma prescrição médica, uma receita para ser aviada num país estrangeiro, né, onde a pessoa está, porque existem legislações em relação a isso. Mas uma orientação médica, dar esse acolhimento para uma pessoa que está numa viagem ao exterior, por exemplo, e teve uma intercorrência, é uma questão até, né, muito humana, né, de você acolher as demandas que estão gerando ansiedade naquela pessoa. Então, só o fato de conversar com o médico pode já ser muito benéfico e dar as orientações corretas para ela, tá? Outra questão é a questão também do monitoramento de condições crônicas, né? Então, hoje em dia, com a telemedicina, um paciente que precisa viajar, precisa ficar um tempo fora da sua cidade, pode até manter esse acompanhamento com o médico que ele já está acompanhando ela há muito tempo. Então vamos dar um exemplo. Vamos dizer que bem nessa época de férias, né, de viagem, o paciente diabético precisou fazer um ajuste de uma dose do medicamento. Então ele vai viajar e você gostaria de acompanhá-lo nesse ajuste de dose, na glicemia, né, no acompanhamento da glicemia dele. Então ele pode levar o aparelho dele para fazer a medida da glicemia. Vocês podem marcar um agendamento uma, duas vezes na semana para fazer uma intervenção via online, né, por telemedicina, e acompanhar como é que ele está evoluindo com essa medicação nova, por exemplo, esse ajuste de dose. E assim o paciente pode se sentir mais acolhido e também mais seguro, que é porque tem o seu médico acompanhando. Além disso, eu acho muito importante, principalmente nesses casos de doenças crônicas, a hipertensão, diabetes, que envolvem muito mudança do estilo de vida, e principalmente nessa época do ano que as pessoas acabam saindo da linha, né? É festa da empresa, é amigo oculto, é festa da família, é Natal, é Ano Novo, e aí vai, né? Até o Carnaval, festa. E aí esses pacientes que precisam de cuidados, né, em relação ao estilo de vida delas, em relação aos cuidados de não ingerir açúcares, evitar o consumo de bebida alcoólica, por exemplo. Se elas têm um acompanhamento do médico mais próximo, isso causa um efeito de maior adesão a essa mudança do estilo de vida, tá? E o principal, para a pessoa que já fez essa mudança do estilo de vida dela, não perder tudo que ela construiu ao longo do tempo. Porque às vezes chega nessa época de festas, a pessoa que já vinha ali regrada, adquiriu bons hábitos, novos hábitos, né? Ela às vezes pode colocar tudo a perder porque vai sair da linha, às vezes está se sentindo sem o suporte, né, do profissional que acompanha, e aí ela acaba né, exagerando nessas festas, né? Então, já tem estudos mostrando, por exemplo, que pacientes com diabetes tipo 2, acompanhados por um telemonitoramento, eles têm uma adesão maior à mudança do estilo de vida, à questão dos medicamentos, e isso acaba impactando numa melhoria, por exemplo, da hemoglobina glicada, quando eles são telemonitorados. Isso fizeram estudos comparando quem é telemonitorado com quem não tinha telemonitoramento. E o grupo que era telemonitorado, ele conseguiu atingir melhores níveis de hemoglobina glicada. Então, a telemedicina traz esse ganho para os pacientes crônicos também. E outra questão, por exemplo, na área de psiquiatria, eu vi que tem alguns colegas aqui que trabalham com psiquiatria, saúde mental, né? Eu vi aqui no Instagram. Na área de psiquiatria,
você tem muitos pacientes que fazem uso de medicação contínua e, às vezes, estão lá arrumando a mala, mas não contam o número dos medicamentos que precisam levar para passar aqueles dias, né, de viagem fora de casa. E aí o que acontece? Viaja, no meio da viagem lá, né, tá bem nas férias, tá tudo bem, faltando ainda uns 5, 6 dias para voltar para casa, ele se vê sem a medicação. E aí ele precisa de uma receita para poder pegar um medicamento controlado. E lá onde ele está, os médicos não conhecem ele, às vezes não tem um acesso a um serviço de saúde, e ele vai ficar sem medicamento, vai perder todo o tratamento também que ele já vinha fazendo, que estava dando certo. Então a telemedicina traz essa oportunidade também. Então o paciente pode entrar em contato com o médico que lhe acompanha e fazer uma intervenção aqui online, e o médico, vendo que está tudo ok, né, passa a receita, sendo, né, as receitas que podem ser enviadas via telemedicina, né, receitas digitais, ele envia a receita para o paciente que está lá e ele pode adquirir o medicamento dele, tá? Isso falando em território nacional, tá? Medicações controladas, mais ainda, né, tem legislação e só dá para fazer isso dentro do país onde a gente pode exercer a medicina, né? Então, a medicação controlada, se o paciente está dentro do Brasil, em qualquer estado do Brasil, e ele precisou da medicação, se for medicação de receita controlada de 2 vias branca, você pode enviar de forma digital. No caso de receita azul, realmente vai ficar difícil, porque não tem como enviar de forma digital ainda, né? Não houve uma norma ainda da Anvisa para solucionar essa questão. Porém, é possível despachar, tá? Claro que vai demorar um pouquinho, mas às vezes ele está numa cidade que não é tão longe e você consegue fazer um despacho aí para chegar em 24 horas, uma receita azul, tá? Mas o importante é que ele fez uma teleconsulta, você registrou em prontuário, que isso é uma exigência, né? O registro em prontuário, e você pôde dar o atendimento adequado, orientação para esse paciente e o envio da receita quando necessário, tá? Então, são várias situações que você tem ali que a telemedicina pode ajudar muita gente nesse período de viagens, né, de férias, que as pessoas vão viajar e elas vão ter a possibilidade de manter um acompanhamento com aquele médico que ela confia, que já conhece ela. Então, a telemedicina é uma ferramenta, inclusive, de melhora da relação médico-paciente, tá? Outro ponto também, falando em viagem, é que muitas pessoas podem até consultar para orientações em relação a uma viagem, né? Hoje a gente tem, muitas falam de medicina do viajante, então em relação à orientação de que vacinas precisa tomar para uma viagem, dependendo para onde ela vai, medicamentos, né, que não são de prescrição, antitérmicos, né, se ela pode levar para um país o estrangeiro ou não pode, se ela toma medicamentos de uso contínuo, como é que ela pode levar esses medicamentos nessa viagem, né? Precisa de uma receita, às vezes de um relatório médico, principalmente se for medicamentos controlados. Então, o paciente que está ali, à véspera de viajar, já é o teu paciente, você já conhece, às vezes ele precisa de um relatório. Ele não precisa obrigatoriamente ir até o consultório por uma questão, vamos dizer, praticamente administrativa, onde você pode despachar esse relatório para ele de forma remota, né, online, né? Então, você pode orientar as pessoas em relação a orientações para viajantes. Durante uma viagem também, se surgir uma dúvida, esse paciente está lá num país que ele tem uma dúvida se ele precisa lá na hora tomar uma vacina ou não, depois que ele já chegou, ele pode estar falando com o médico brasileiro para receber as melhores orientações, tá? Então, tem muitas possibilidades também nesse sentido. Outra questão é que você pode prestar serviços de saúde para empresas de telemedicina, que pode haver uma demanda aumentada nesse período e eles precisarem de médicos para atendimento. A gente sabe que no período de férias as pessoas viajam, mas também acabam se expondo a situações que elevam, né, as demandas dos serviços de saúde, entre eles também na telemedicina. Então, quem quer trabalhar para empresas, né, de telemedicina, é uma época interessante para você ficar de olho nas oportunidades, tá? Outro ponto interessante é a flexibilidade de horários que a telemedicina permite também para o médico que faz telemedicina e também para os pacientes que buscam atendimento às vezes fora de um horário comercial, às vezes no final de semana, e você querendo, né, oferecer esse tipo de atendimento, você pode deixar
horários diferenciados, né, na sua agenda, tá? Por exemplo, eu gosto, né, de colocar horário na minha agenda, às vezes em feriados, por exemplo, porque eu sei que muitos colegas médicos, a maioria, não está atendendo nesses dias, né? E como eu tenho, às vezes, uma tranquilidade para fazer um atendimento, eu deixo lá um horário reservado ali, se alguém agendar, eu posso atender. E geralmente tem demanda, tá? Porque como eu falei, é um dia que outros colegas, a maioria, não está atendendo, não está fazendo atendimento e às vezes as pessoas precisam. Então você consegue absorver uma demanda que tem uma necessidade nesse período, tá? Às vezes o pessoal fala, mas aí você trabalha dos feriados? Mas eu também não trabalho dia de semana, às vezes, aqui. A minha agenda, eu tenho 2 dias da semana que eu deixo livre as manhãs, porque eu quero fazer outras coisas, né? Então eu faço a minha agenda, né? Não tenho essa questão fixa aí, que nem não é segunda a sexta, né? Então, terças e quintas de manhã, por exemplo, eu escolhi não trabalhar nesses horários, eu faço outras coisas, né? Claro que às vezes aproveito para fazer uma palestra, alguma coisa assim, né? Mas eu não fico fazendo consultório nesses horários, por exemplo. Então, me dedico a outras coisas. E feriado, como eu tenho outros dias livres, às vezes eu falo, hoje eu quero atender sábado à tarde, né? Ou num feriado, porque eu sei que tem uma demanda reprimida. Então, isso me gera um retorno de consultas, tá? Então, não estou dizendo para vocês virarem workaholics, né? Assim, ficar trabalhando sem parar. Pelo contrário, a telemedicina te dá essa liberdade de você fazer uma agenda diferente do que é o habitual, tá? De segunda a sexta, das 8 até as 18. Você pode fazer uma agenda diferente, dependendo de como você quer encaixar a telemedicina no seu dia a dia, tá? Porque você não fica dependendo, né, de locais físicos ou de secretária, né, ou de uma estrutura de um edifício comercial que só abre de tal hora a tal hora. Então você consegue fazer esses arranjos na sua agenda e até otimizar a tua agenda, tá? Bom, outra questão é justamente, muita gente fala, tá, mas como é que as pessoas vão agendar, como é que eu vou divulgar, né, a telemedicina? Ou tem pessoas assim, mas eu botei lá para fazer telemedicina, mas ninguém marcou. Mas você divulga, você fala que você faz? Não, não falo nada. Você tem redes sociais, você tá no mínimo no Facebook, né? Não, não tenho rede social, não faço vídeo, não faço nada. Não, então vai ser difícil alguém agendar. Inclusive, difícil até no presencial, tá? Cada vez mais as pessoas buscam os profissionais nas redes sociais, na internet, no Google, tá? É muito importante tu ter um posicionamento digital. Não precisa ficar fazendo vídeo, dancinha na internet, não é isso o posicionamento digital. O importante é você comunicar às pessoas sobre o seu trabalho, de forma ética, né, dentro das regras do Conselho Federal de Medicina. Então, você levar informações de saúde é uma forma ética de você divulgar o seu trabalho. Você não deve estimular ou fazer assim, clica agora aqui e marca uma consulta. Isso não deve ser feito. Você deve falar sobre um assunto do seu cotidiano médico, que você tenha a sua especialização, que você tenha mesmo expertise naquele assunto, que você goste de atender casos, né, daquela situação. E aqui, falando de telemedicina, falar que você tem a oportunidade desse tipo de atendimento, como ele deve ser aplicado, como as pessoas podem utilizar da telemedicina para um melhor acesso aos serviços de saúde, ao médico, o que não pode ser feito por telemedicina, né? Então, por exemplo, você pode fazer um vídeo explicando que pode ser enviados vários tipos de receita médica por telemedicina, porém, não pode ser enviado de forma digital a receita azul. Pronto, é uma explicação que vai gerar uma conscientização no público, e quando as pessoas precisarem, elas vão lembrar, poxa, aquele médico falou sobre telemedicina, então provavelmente ele faz, né? E eu preciso desse serviço hoje, tá? Então, você tem que ter presença digital, às vezes buscar parceiros, né? Para fazer o serviço para você, por exemplo. Médicos querem fazer tudo sozinho, né? Às vezes, né? Eu sou médico, sei tudo, e eu me viro. Vou lá e eu aprendo sozinho. Gente, eu já tentei assim também, né? É clássico. Se a gente
quer fazer, por exemplo, um impulsionamento nas redes sociais, né? Um impulsionamento pago no Google ou no Instagram, no Facebook. Gente, isso aí é uma ciência que vocês não têm noção. Não dá só para chegar lá e botar dinheiro e falar assim, agora eu botei R$ 200 aqui e pronto, isso daqui vai, né, funcionar. Não é assim. Né? Existe toda uma estratégia, né, de impulsionamento, vamos dizer assim, né, que é o nome disso mesmo, impulsionamento dentro das redes sociais. Então tem palavras-chave, tem geolocalização, tem quanto você quer gastar por mês, se a campanha vai ser por clique ou se vai ser por lead. Tem um monte de detalhes que fazem diferença e que se você não souber esses detalhes ou se você não tiver uma pessoa que execute bem isso, você vai jogar dinheiro fora, tá? Outra questão que às vezes muitos colegas têm é que, poxa, mas eu tenho poucos seguidores e não está aumentando e tal. Tem vários fatores que influenciam nisso. Por exemplo, o impulsionamento, ele vai aumentar o número de seguidores desde que você faça correto. Um vídeo seu bom, que as pessoas divulguem, espalhem, vai, vamos dizer assim, viralizar, né? As pessoas vão ver mais, né? Então você tem que buscar os assuntos do momento e tal. Mas tudo isso tem técnicas para fazer. Aí que eu aconselho, busque profissionais ou empresas que façam esse trabalho, porque você tem que se preocupar em atender os seus pacientes, se preocupar em se capacitar, em fazer a medicina acontecer. E essa parte, às vezes é muito importante que você tenha parceiros, né, estratégicos para te ajudar com isso, tá? Então, procura quem sabe, né? Mas é importante você já criar essa consciência de ter a presença digital, tá certo? E vamos lá aqui, né, falar mais um pouquinho sobre essas questões aqui também de estratégia, porque eu vi também muitos colegas que tinham muita dificuldade de produzir conteúdo na internet, nas redes sociais, e hoje começaram a se desenvolver, né? Tem até uma colega que está nos assistindo aqui, que foi nossa aluna, né, e agora está na mentoria Telemedicina na Prática, né? Então ela está aqui nos acompanhando também, estou vendo ela aqui. Tudo bem, doutora? Dá um oizinho aí. Então, o que é importante? Você fazer, tá? As pessoas às vezes ficam muito preocupadas com o que o outro vai pensar. Se você ficar preocupado com o que o outro vai pensar, você não vai fazer nada. Então faça, pegue lá, por exemplo, quero falar sobre um tema médico, busca na literatura, as fontes e tal, faz um arranjo, né, que fique fácil das pessoas entenderem. Não adianta você falar de forma muito técnica para outro médico, por exemplo. Você está falando para um público em geral. Então você tem que adaptar a tua linguagem para esse público, tá? Porque o que eu vejo é muita preocupação, assim, mas eu tenho que falar no termo técnico porque outro colega vai assistir. Gente, isso daí não interessa o outro colega. Você tem que fazer para o público que está te assistindo, que precisa saber daquele assunto, precisa gerar consciência e precisa, de repente, lembrar que precisa fazer um exame preventivo, cuidar da sua saúde de maneira mais eficaz. Então, é isso. Esse é o nosso objetivo. Levar informação de saúde de qualidade para as pessoas e dessa maneira elas vão conhecer o teu trabalho, tá bom? Então, ao adotar essas estratégias que eu falei, os médicos vão poder atender as necessidades dos pacientes de forma mais eficiente, forma mais eficaz, mesmo quando eles estão distantes geograficamente. Então, vai poder aproveitar essa flexibilidade oferecida pela telemedicina. Então, aproveite essa demanda que vai ser gerada aqui nesse período de férias, né, dezembro, janeiro, fevereiro, essas viagens de final de ano, e se coloque à disposição para as pessoas que precisam agendarem uma consulta por telemedicina conforme a necessidade, tá bom? E, pessoal, quem quiser pode solicitar uma consultoria gratuita sobre telemedicina aqui no link da bio ou daqui dessa descrição desse vídeo do YouTube, tá? Então você pode preencher seus dados no formulário e a minha equipe vai entrar em contato, tá bom? E aqui eu ensino os médicos a terem mais liberdade atendendo com a telemedicina. E toda semana eu faço lives no Instagram e no YouTube e você pode enviar suas perguntas que vamos responder nas lives, tá bom? Inscreva-se no canal, siga no Facebook e no Instagram para receber mais conteúdos gratuitos. Até breve e muito obrigado!